Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o falso self a partir da teoria de Donald Winnicott. Pessoal, como vocês sabem, eu ofertei 2 cursos no primeiro semestre de 2025. Esse vídeo vai sair provavelmente durante esse semestre, então se tiver ainda disponível, certamente os links vão estar na descrição desse vídeo. Um sobre psicanálise e literatura, um clube de leitura, e a primeira aula foi sobre o falso self, e uma leitura que eu articulei o Machado de Assis, O Espelho, esse conto maravilhoso do Machado de Assis, com os textos do Winnicott, e um outro curso, todo ele voltado a essa problemática, né, o que eu tenho chamado a partir do Laplanche, na verdade, uma problemática do falso self, né, analisando vários autores, claro, sempre a partir do Winnicott. Então, fiquem atentos aí a esses cursos, eles entram em mais detalhes do que nesse vídeo que a gente vai ver hoje. Nesse vídeo, eu queria comentar o texto Distorção do Ego em termos de self, verdadeiro, e falso self, um texto de 1960, publicado aqui pela UBU, Processo de Amadurecimento em Ambiente Facilitador, nessa linda edição nova que a UBU está lançando, né, da obra do Winnicott, que eu recomendo. Bom, nesse texto de 1960, o Winnicott vai e volta nesse tema do falso self ao longo da obra dele inteira. Eu vou me concentrar nessa aula de hoje, nesse texto de 1960. Nele, o Winnicott tem uma primeira seção chamada História, que ele está fazendo perguntas super interessantes que vale muito a pena, né, a gente se colocar o tempo todo, né, quando vai analisar esse conceito ao longo da obra dele como um todo. Né? Primeiro, como que o falso self surge? 2. Qual é a sua função? 3. Por que o falso self é exagerado ou enfatizado em alguns casos? 4. Por que algumas pessoas não desenvolvem o sistema do falso self? Isso é bem interessante, né? Acho que isso aqui o próprio Winnicott vai dizer que talvez não exista, né? Assim, eu acho que todo mundo vai desenvolver um pouquinho, a gente vai chegar nesse ponto. 5. Quais são os equivalentes do falso self nas pessoas normais? Eu acho que é sobre isso que ele está dizendo de um não desenvolvimento do falso self, né? E 6. Que é que existe que poderia ser denominado self verdadeiro? Né? Então, o que é o self verdadeiro a partir dessa reflexão sobre o falso self? Né? O Winnicott vai insistir, a gente não conversaria sobre o self verdadeiro se não existisse o falso self. Né? O Winnicott, então, começa a apresentar o texto, lembrando que os casos difíceis vão apresentar mais essa problemática do falso self, em especial os casos borderline, né? Os casos onde a gente tem uma constituição do eu mais dificultada. Isso vai fazer com que os pacientes precisem de mais regressão na análise. Então, o Winnicott está dizendo que numa análise com esses pacientes mais difíceis, né, os famosos casos difíceis, os pacientes precisam de uma regressão, né, de tal maneira que eles voltem aos estados de dependência a partir dos quais o self verdadeiro poderia se constituir. Nesses pacientes, os estados de dependência relativa, dependência absoluta, foram muito invadidos, esses estados foram invadidos. Eles não conseguiram desenvolver aquilo que o Winnicott vai chamar de gesto espontâneo, e isso fez com que eles construíssem o falso self. Então, para que esses pacientes possam encontrar a integração, o verdadeiro self, o sentido, né, de existir, eles precisam regredir na análise, voltar a essa fase da dependência relativa, dependência absoluta com o analista, e a partir daí recomeçar o processo para que eles sintam finalmente que podem existir. Então, acho que esse é um ponto importante assim, que ele está introduzindo aqui, que a gente vai falar de uma clínica de pacientes mais difíceis. Tem uma seção nesse texto que se chama Necessidades do Ego e Necessidades do Id, que eu acho também super interessante, que o Winnicott vai dizer que as exigências do id são sentidas como parte do self e não como ambientais. Quando esse desenvolvimento ocorre, a satisfação do id se torna um importante reforço do ego ou do self verdadeiro. Mas as excitações do id podem ser traumáticas quando o ego ainda não é capaz de incorporá-las. Isso na página 179. Vejam que o Winnicott está partindo de um pressuposto que isso que vem do corpo, né, que vem das excitações, que ele está chamando aqui do id, pode ser bem integrado. Então, no desenvolvimento normal e no melhor dos cenários,
Essas excitações que vêm do corpo vão ser integradas como parte do eu. E isso é a base do que o Winnicott vai chamar de self verdadeiro. A ideia de que, por exemplo, eu posso sentir fome, eu posso sentir desejo e encontro o objeto à altura desse meu estímulo, dessa minha excitação. Então, para o Winnicott, a gente está observando, existe a possibilidade de um tipo de articulação entre o id e o ego que não seja tão conflitivo, que não seja tão beligerante. Isso destoa enormemente do pensamento freudiano, em alguma medida, e muitíssimo do pensamento do Jean Laplanche, tal como ele vai ler o Freud. Para o Laplanche, a ideia de que um id, o isso, possa se articular, o eu, é sempre muito longínqua, muito difícil. A própria ideia do recalcamento originário, que funda essa separação, o isso de um lado, o eu do outro, a ideia de recalcamento originário torna impossível essa boa articulação, essa sensação de que o eu pode, por assim dizer, se apropriar do isso, de alguma forma. Então, queria só deixar esse lembrete aqui que a possibilidade de articulação entre o isso e o eu está muito presente aqui no Winnicott, no sentido de uma integração psicossomática, no sentido de uma integração do sujeito com os seus próprios impulsos, mas que isso não vai aparecer de forma muito clara em outras teorias psicanalíticas, em especial o Laplanche. Tenho a impressão também no Lacan, de que a gente não faz as pazes, por assim dizer, com o inconsciente. O inconsciente é sempre um lugar beligerante, é algo mortífero que nos ataca, algo que nunca vai ser completamente apropriado pelo eu. Algo no sentido do conflito mesmo. E a sensação ao ler o Winnicott é que existe alguma esperança aí de que as coisas possam se integrar melhor, se articular melhor. Óbvio que isso, gente, mesmo a partir do Laplanche, o Lacan, enfim, outros autores, também se coloca como finalidade da análise, diminuir pelo menos a intensidade desses conflitos entre o eu e o isso. Diminuir os efeitos patológicos desses conflitos. Pode até manter a ideia de que sempre vai ser conflitivo, sempre vai ser água e óleo, por assim dizer, nunca vão se articular completamente. Mas os efeitos disso podem ser menorizados, podem ser mais arrefecidos, essa luta, esse embate entre aquilo que eu sou, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto no meu corpo e os meus ideais, etc. Essas lutas, esses conflitos podem diminuir e é geralmente isso que acontece ao longo de uma boa análise. A gente conseguir negociar melhor, fazer melhores gambiarras, por assim dizer, entre o eu e o desejo. Na seção caso clínico, o Winnicott vai trazer o caso não descrito em pormenores de uma mulher de meia idade que, segundo ele, tem um falso self muito bem sucedido, mas que passou a vida toda com a sensação de não ter começado a existir e de ter sempre buscado um jeito de acessar o seu self verdadeiro. Ela foi levada para análise pelo seu self cuidador, alguém que, por assim dizer, coloca ela em análise para dizer, bom, as pessoas boas e interessantes fazem a análise, então vamos lá fazer a análise, Ela descobre a psicanálise, ela trouxe a si mesma, então, para a psicanálise. Então ele vai dizer que essa paciente foi levada para análise por esse self-cuidador, por assim dizer. Parece muito com o que o Ferenczi vai chamar no diário clínico da função órfica, Essa parte de nós mesmos que cuida da gente, mas que está desintegrado, está cindido, está clivado ainda. Então esse self-cuidador dela vai lá, leva ela para análise e aos pouquinhos ela vai deixando essa função com o analista. E aos pouquinhos ela vai descobrindo então que esse self falso, apesar de cuidador, era um falso self, ela vai transferindo isso para o analista e a função desse falso self, ela vai percebendo ao longo desse percurso, era proteger o self verdadeiro. Então, o Winnicott não entra em detalhes nesse caso clínico aqui, quem é essa mulher e tal, a gente realmente não tem nenhum acesso. Mas, a partir dele, ele vai elencar 5 pontos muito interessantes para fazer uma espécie de contínuo, onde ele vai apresentar formas distintas do aparecimento, da formulação do que é o falso self na vida de alguém. Esse ponto aqui da página 181, esses 5 elementos, 5 posições do falso self,
são interessantíssimas, vale muito a pena a gente prestar atenção, porque aqui eu acho que tem um núcleo da teoria do Winnicott. Vamos a ele com muita atenção. Antes de passar para esses 5 pontos, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem. Vocês sabem, a gente está num projeto de extensão de uma universidade pública, o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto visa a divulgação de pesquisas científicas como essa, do Winnicott, do Brasil e do mundo, para as pessoas terem acesso de forma gratuita, pública, laica e de qualidade às pesquisas, ao conhecimento universitário. A universidade pública é de todos nós, então queria que vocês defendessem a universidade pública, apoiando esse tipo de projeto, esse projeto de extensão que se chama Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Então, se vocês puderem compartilhar, curtir, comentar, já é uma forma de apoiar. Como vocês sabem, esse projeto também é o meu canal do YouTube, né? Eu não peço dinheiro nenhum para o FMG para fazer esse canal aqui, então eu invisto em tudo. Então, se vocês quiserem apoiar também assinando o canal, sintam-se à vontade para isso, em qualquer nível, ou também dando Pix, que está aí na descrição do vídeo, fazendo algum tipo de contribuição, também é super bem-vindo. Não se sintam obrigados, mas caso queiram apoiar, eu agradeço. Aliás, nesse vídeo de hoje vai ter conteúdo extra para os assinantes do canal de qualquer nível de assinatura, desde o apoie-se até questões e respostas. Todos os níveis de assinatura vão ter acesso ao vídeo extra na aula de hoje sobre o falso self, que vai ser um caso clínico que o Winnicott vai comentar rapidamente, um caso de um menininho aqui no Tudo Começa em Casa, de um menininho de 10 anos, onde ele fala do falso self, e eu queria comentar um pouquinho esse caso, que está nesse livro aqui, num texto super interessante. Vai ser um comentário breve para quem for assinante do canal nesse vídeo extra. Não percam, se vocês não são assinantes ainda e quiserem conteúdos exclusivos para os assinantes, façam assinatura, não deixem de contribuir, de ajudar, né? Façam esse canal crescer. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Vamos agora para esses 5 pontos muito importantes para a gente entender a dinâmica do falso self aqui no Winnicott. Vamos ler ponto por ponto para vocês entenderem que no pensamento winnicottiano a gente também tem, como no pensamento Laplanche, a ideia de um contínuo. Nunca é uma coisa muito estrutural, sabe, gente? Como apareceu no pensamento lacaniano durante bastante tempo. Neurose, perversão, psicose, né? As estruturas todas separadinhas, né? Esse tipo de pensamento estruturalista, né, muito separado, isso não aparece no pensamento do Winnicott, não aparece no pensamento do Freud, nem do Laplanche, tá? São autores continuistas que vão admitir misturas dessas estruturas clínicas, né, desses tipos de formação. Na discussão sobre o falso self, isso fica assim evidente. Vejamos. Primeiro ponto. Num extremo, o falso self se instala como real. Nesse extremo, o self verdadeiro permanece oculto. Então aqui eu acho que a gente está falando dos casos graves. Sujeito que sente que efetivamente não existe, né? A sensação de que ele mal dá conta da sua inexistência como self verdadeiro. Então, assim, a ideia realmente aqui que o cara tá maquínico, né? A sensação aqui que a gente pode falar de 2 tipos de paciente nesse extremo do falso self. Ou o borderline, o sujeito que não consegue ter nenhum tipo de continuidade do ser, sujeito muito confuso, que não consegue estabelecer vínculos, que está atacando o vínculo o tempo todo. Aliás, texto que o Winnicott vai citar aqui, né, um texto fundamental do Bion, o ataque ao vínculo. Pessoas que não conseguem estabelecer relações consigo mesmo, estáveis, se estabilizarem ao longo do tempo. Se tem uma integração psicossomática, por exemplo. Né, pessoas que parecem nem reconhecer que têm um corpo. Então são pacientes graves, né? Ou pacientes que são tão normalpatas, né, como a Joyce McDowell descreveu, uma certa normalpatia. O sujeito que é tão normal, fica fazendo trabalho o dia inteiro, se organiza todo na religião, mas parece que não existe ele mesmo, está todo submisso a determinados ideais. Então a gente está falando aqui de um extremo do falso self, pessoa que está vivendo o puro teatro e nem se dá conta muito disso. No segundo momento, menos extremo, o falso self defende o self verdadeiro. O self verdadeiro, contudo, é percebido como potencial
e lhe é permitido ter uma vida secreta. Aqui eu acho que é o momento meio clássico que a gente percebe no paciente neurótico que chega pra gente com essa problemática do falso self. Puxa, eu existo, estou aqui trabalhando, fazendo minhas coisas, mas eu sinto que eu não existo como eu mesmo. Eu não sou. Eu estou atuando. A vida é um teatro. Não me parece que eu estou vivendo aquilo que eu realmente desejo. Eu sou uma farsa. Eu sou um impostor. Eu não estou realmente sendo fiel a mim mesmo. Eu não sei exatamente o que eu desejo, entendo que eu desejo outra coisa, mas não consigo nomear aquilo que eu desejo. Esse tipo de queixa desse paciente neurótico que eu sou médico, eu trabalho, eu faço tudo, eu sou uma mãe, eu trabalho, cuido dos meus filhos, etc. Mas quando chega no final do dia, eu digo, eu vivi? Eu estive viva? Eu existi de verdade? Quando eu volto de umas férias, por exemplo, eu me pergunto, eu viajei? Eu realmente estive lá? Eu fiz o que eu quis? E a sensação que eu tenho é sempre, não, eu não estava lá, eu não existi. Eu realmente não senti que eu estava existindo. Então essa ideia que vai aparecer nesse tipo de caso aqui, que eu tenho a sensação de que existe algo verdadeiro, mas que essas coisas que eu faço, vida comum, me protegem disso ou me afastam disso de alguma forma. Então o self verdadeiro é reconhecido, mas não é efetivamente apropriado, tomado, né, para si. Mais próximo da normalidade, observe, o Winnicott está falando, né, do mais extremo, um pouco menos, agora mais próximo da normalidade. O falso self tem como interesse principal a procura de condições que viabilizem a independência do self verdadeiro. Então, a gente já sabe, beleza, eu tenho uma vida razoavelmente falsa, né, teatral, aqui o teatro da vida social, mas eu procuro sempre a possibilidade da independência do self verdadeiro, tentar realizar em algum momento da minha vida essas coisas que eu realmente sou, que eu realmente quero, que eu realmente desejo. E aqui tem uma nota, né, importantíssima no meio desse ponto 3, que é o suicídio, nesse contexto, é a destruição do self total para evitar a aniquilação do self verdadeiro. Essa interpretação do suicídio aqui para o Winnicott, assim, é um negócio impressionante, gente, assim, é muito importante para vocês verem o tamanho da importância que o Winnicott dá para essa teoria do self verdadeiro. Se ele não tiver espaço de verdade, se o sujeito começa a perceber que ele está sendo, por assim dizer, agredido na sua dignidade, agredido na sua integridade, naquilo que ele é, o suicídio é uma forma de defesa, vejam bem, legítima, para defender a integridade do falso self. Essas invasões ao verdadeiro self, esses ataques ao verdadeiro self, são sentidos como uma violência catastrófica. E é melhor, então, se matar para proteger o self verdadeiro do que viver submisso aos ideais, a esses ataques, a essas invasões, a partir das quais o falso self poderia suportar. A gente suporta até certo ponto, mas há limite para isso. Há limite até onde o sujeito dá conta de viver submisso sem existir ao seu modo, sem existir a partir do seu self verdadeiro. Então essa é uma teoria muito, muito importante para a gente pensar na clínica, sobre a clínica do suicídio a partir da problemática do falso self. Caminhando mais no contínuo, quarto ponto, o falso self é construído sobre identificações. Muito interessante aqui, então ele já está começando a pensar, por isso que eu critiquei, né, a ideia no início do texto, quando ele fala assim, por que algumas pessoas não desenvolvem o sistema do falso self? Para mim é impossível, né, não desenvolver o sistema do falso self, porque ele está dizendo aqui na página 181, o falso self é construído sobre identificações, e é impossível, a gente sabe, que um eu, que um ego qualquer possa vir a surgir sem identificações. Então, em alguma medida, é claro que a gente vai ter falso self. A gente vai se identificar com o outro, a gente vai, de alguma maneira, pegar os modelos dos nossos pais, os romances familiares, né, dos nossos ideais da cultura, para existir. Aos pouquinhos a gente, óbvio, vai fazendo o nosso metabolismo, a gente vai integrando essas várias identificações numa coisa que é nossa mesmo, a partir da nossa experiência corporal, da nossa integração psicossomática. Sem dúvida, isso de singular
mal-estar começa a aparecer também. Mas é impossível que isso começa ex nihilo, né? Assim, do nada, de jeito nenhum. Ou do próprio corpo, né? Isso não começa apenas do próprio corpo, começa do corpo junto com as identificações, junto com os ideais, e isso vai se articulando, é essa a ideia que o Winnicott está colocando para a gente. Então, as identificações fazem parte desse falso self saudável, um falso self que começa efetivamente a conversar com as pessoas, a ter o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de ideais, muita coisa que é compartilhada que também faz parte do eu, faz parte dessa existência comum. Esse existir comum é um falso self que começa a funcionar e que protege a gente também, né, quando a gente está com as outras pessoas. E na normalidade, vejam bem o último ponto, né, desse contínuo, na normalidade o falso self é representado pela organização integral da atitude social polida e amável. Então, o exemplo notável do falso self para o Winnicott na vida normal é a criança bem educada. É o sujeito civilizado, é o sujeito que veste roupa para sair, para dar o exemplo do Machado de Assis, né? Veste a farda lá de alferes, né? E consegue se ver, e consegue ser visto pelo outro como alferes, como alguém que é reconhecido, né, numa posição de legítimo poder, numa posição de desejo, né, de reconhecimento, é reconhecido. E esse reconhecimento tem a ver com o nosso pacto civilizatório. Então, esse falso self comum do sujeito que é educado, é civilizado, consegue se organizar para estar com o outro, para esse existir comum, esse falso self é muito bem-vindo. Vejam que a gente não precisa estar o tempo todo, né, pensando num self verdadeiro, aqui como eu tenho que ser o que eu sou, independente do outro. Isso levaria a gente a um erro muito comum de pensar no self verdadeiro como um self egoísta. Então, eu sou o que eu sou, né, e foda-se o outro, de jeito nenhum. Para o Winnicott, né, essa articulação com o falso self, que tem a ver com a civilidade, a educação, o carinho, o cuidado com o outro, faz parte do jogo disso que ele está chamando aqui da normalidade. Então, eu vou sim, né, me articular ao jogo social, mas claro, vou ter alguns espaços, né, que vão ser mais próprios a mim, né, o meu self verdadeiro. Tá? Essa ideia de que não precisa estar em conflito, né, radical entre um falso self, que é totalmente falso, ator, etc., e um self verdadeiro que jamais poderia encontrar expressão no mundo social, junto ao outro. Não, às vezes a gente tem formas de se colocar no mundo, junto ao outro, que seja também parte do self verdadeiro. E que isso se articule, inclusive, com o falso self, nesse sentido de um falso self bem articulado, ligado à civilidade, ao cuidado, ao estar com o outro. Observem que essa seção da página 181 se articula à seção que vai aparecer na página 191, graus de falso self. Então, essa ideia de algo gradativo, dos graus de falso self, de não estrutural, é muito importante para a gente. Então, pulando lá para 191, diz o Winnicott: se a descrição desses dois extremos da etiologia é aceita, é difícil achar lugar no nosso trabalho clínico para a possibilidade de um alto ou de um baixo grau de falso self como defesa, desde o aspecto polido, saudável do self ao falso self, marcadamente cindido e submisso, que é confundido com a criança inteira. Pode-se ver facilmente que muitas vezes essa defesa do falso self pode ser a base de um tipo de sublimação, quando a criança cresce para se tornar um ator. Então, aqui, me parece, mais uma vez, o Winnicott está apontando, é só uma das profissões, né? Obviamente não precisa ser ator para ter falso self, mas uma das profissões que o falso self tem a ver com a criatividade, da gente poder ser um pouco aquilo que o laço social nos pede para ser, aquilo que a civilidade exige de nós. E a gente poder ser um pouquinho disso para poder existir em outros lugares, ao nosso modo, à nossa maneira, no nosso tempo. Então essa ideia de graus de falso self é muito importante, insisto, no pensamento winnicottiano e deixa a gente mais próximo, né, assim, de uma ideia de matiz. O ser humano, ele habita o matiz. São matizes de sensação de que eu estou mais próximo do que eu sou, de que eu estou submisso demais aos ideais, e de que a gente pode negociar um pouquinho com esses extremos.
Nas próximas sessões, chamadas etiologia e a participação da mãe, o Winnicott vai, de maneira claríssima e brilhante, articular a etiologia do falso self e do self verdadeiro, por consequência. Qual que é a etiologia? Qual que é a origem do falso self? É a desarticulação entre o gesto espontâneo do bebê e a mãe suficientemente boa que não conseguiu acolher esse gesto. Algo que está desarticulado aqui. Então, no cenário melhor possível, o gesto espontâneo é aquilo que vem dos impulsos que são sentidos pelo próprio bebê como impulsos dele. Então, essa expressão, né, gesto espontâneo, tem a ver com isso. São os meus impulsos que vêm do meu corpo, que estão começando a integrar psique e soma, as integrações psicossomáticas que eu sinto então como meu impulso, que vai em direção ao objeto e encontra o objeto, porque o objeto estava lá disponível para mim. Um exemplo notável é a fome. Eu estou com fome, eu começo a sentir esse impulso aqui dentro, essa excitação, e busco alguma coisa. Quando eu busco alguma coisa, o seio aparece. O seio aparece nem muito tarde, nem muito cedo, ele não me invade, ele fica apropriado ali nesse impulso que surgiu naquele momento e fez aparecer esse objeto subjetivo. O Winnicott vai até brincar que nesse início esse objeto é um objeto subjetivo. Eu crio o objeto quando eu encontro o objeto. Então, esse encontro é mágico. Ele tem essa sensação mesmo de mágica, um encontro mágico de que eu criei o objeto quando eu encontrei. A ideia, então, de que o gesto espontâneo ele tem uma resposta do outro, vai criando esse ambiente que o Winnicott chama de ilusão de onipotência. É como se eu pudesse mesmo criar os objetos que eu preciso, que eu desejo. A ilusão de onipotência faz com que esses objetos subjetivos comecem a aparecer, e esses objetos subjetivos dão a sensação de que, nossa, eu tenho aquilo que eu quero, eu realizo aquilo que eu gosto, eu sou o que eu sou. Então é aí que está a base do self verdadeiro. No núcleo do self verdadeiro, o gesto espontâneo realizado. Essa é a tese do Winnicott, que vale a pena ler passo a passo. Página 188. O gesto espontâneo é o self verdadeiro em ação. Somente o self verdadeiro pode ser criativo e se sentir real. Enquanto o self verdadeiro é sentido como real, a existência do falso self resulta em uma sensação de irrealidade, em um sentimento de futilidade. Então, o gesto espontâneo é o self verdadeiro em ação. Essa é a ideia do Winnicott, né? A ideia de que o self verdadeiro é o gesto espontâneo que encontra o objeto, que de alguma maneira tem a sensação de ter criado esse objeto que ele precisava, que ele desejava. Vocês sabem, aos pouquinhos a ilusão de onipotência vai se desfazendo. E é o caminho normal mesmo, a mãe não fica disponível o tempo todo. Então, o neném vai tendo conhecimento de que, nossa, esse objeto não é tão subjetivo assim. Esse objeto é objetivo mesmo, né? Ele existe fora de mim, fora do meu controle onipotente. Aos pouquinhos, ele vai passando por esse desilusionamento. Essa desilusão vai colocando a onipotência no lugar, né? Tipo, olha, você não é tão onipotente assim, você não pode tudo. E aí tudo bem, se esse processo for feito de maneira paulatina, tranquila, né? O desilusionamento do bebê for bem tranquilo, a onipotência vai para o lugar dela, que são as fantasias, o sonho, o inconsciente. Elas permanecem lá, as nossas fantasias de onipotência. E tá tudo bem poder brincar com isso, com essa criatividade oriunda desses espaços potenciais. Ótimo, excelente, ela fica no lugar dela. A grande questão é quando isso não pode acontecer na realidade. Aí eu fico no sentimento de onipotência. Eu fico tentando criar mesmo o objeto que eu precisava encontrar. É esse o ponto que me interessa. Quando eu não encontro o objeto, a partir do meu gesto espontâneo, o que eu tenho que fazer? Ser submisso. O bebê é seduzido à submissão quando ele não encontra o outro. Página 186. E um falso self submisso reage às exigências do ambiente e o bebê parece investi-las. O falso self tem uma função positiva muito importante.
ocultar o self verdadeiro, tarefa que cumpre ao se submeter às exigências do ambiente. Observem que para o Winnicott, o falso self, então, está ligado à submissão. Submissão porque a mãe ou chegou muito cedo ou muito tarde. Quando eu digo mãe aqui, tá, gente? Só um parênteses rápido. Estou dizendo do adulto que cuida do bebê. Na nossa cultura, de maneira geral, é a mãe, né? A mãe de um bebê, tá? Mas pode ser o pai, enfim, a avó, né? A crecheira, enfim, quem está disponível, né, para cuidar de um bebê, tá? Pode ser essa mãe suficientemente boa no sentido de um cuidador suficientemente bom. Então não precisa de sexo, gênero, orientação sexual aqui, não importa. O que importa é o cuidado com o bebê. Ele está atento ao gesto espontâneo do bebê, ao tempo do bebê. Se ele chegou muito antes ou muito depois, é isso que ele causa, submissão. O bebê precisa se submeter muito rápido para proteger o gesto espontâneo, para proteger aquilo que é a integração psicossomática dele. Se ele não encontra aquilo no tempo dele, no tempo do bebê, então ele começa a se proteger criando um falso self. É essa a ideia que já estava presente lá no Ferenczi, num artigo dele, cujo título é notável: a adaptação da família à criança. Então a ideia é que a família se adapta à criança, não o contrário. O bebê tem que se adaptar à família, a criança vai se adaptar à família. Não, e se isso acontecer, se estiver invertido, o falso self vai aparecer e a vida vai ficar falsa. A sensação de que eu tenho que me adaptar o tempo inteiro, né? Essa ideia de uma adaptação ao outro, adaptação ao ideal, adaptação à família, à cultura, etc., é uma das bases do que a gente vai sentir como sendo patológico. A alienação, a ideia de que isso vai aparecer na sociologia marxista, por exemplo, como alienação. Algo que o Lacan vai criticar profundamente. Que a psicanálise não pode ser adaptacionista. Eu não posso me adaptar a um ideal, eu estou sempre alienado ao desejo do outro. Não, eu tenho que saber qual que é o meu desejo. Não ceder ao meu desejo, né? É isso que o Lacan também vai apontar. Observe que, sob várias perspectivas, Ferenczi, Lacan, o próprio Laplanche, todos eles vão apontar um pouquinho para essa direção. Que, será que tem como pensar, né, numa existência mais verdadeira, menos alienada, menos submissa aos ideais? É isso que a gente vai começar a articular. Quando ele fala do self verdadeiro, né, aqui na página 189, ele vai dizer: o self verdadeiro provém da vitalidade dos tecidos corporais e da atuação das funções do corpo, incluindo a ação do coração, a respiração. Está intimamente ligado à ideia de processo primário, é de início essencialmente não reativo aos estímulos externos, mas primário. Não há sentido na formulação da ideia do self verdadeiro, exceto com o propósito de tentar compreender o falso self, porque ele não faz mais do que reunir os pormenores da existência de viver. Observem, o Winnicott é radical aqui. O self verdadeiro só faz sentido, né, a gente começar a pensar nele, porque o falso self existe. Né? Porque o processo de amadurecimento deu errado, alguma coisa falhou e o falso self começou a aparecer. Se isso não tivesse acontecido, o self verdadeiro seria o próprio self, exatamente isso. Os tecidos do corpo bem integrados, né? Os órgãos, a respiração, essa coisa maravilhosa que o Winnicott muitas vezes está chamando aqui de integração psicossomática totalmente encorpada. Né? A gente é no próprio corpo, a gente existe dentro da própria pele, né? A sensação de que nós estamos plenos, né, no corpo, sentindo que existe, sentindo que a vida tem sentido. Essa ideia de que o self verdadeiro é essa existência sem conflito praticamente, ou com os conflitos muito controlados, sob controle. Conflitos inclusive que fazem parte, a gente sente o conflito como parte integrante de um brincar sofisticado. A gente não sente dilacerado, a gente não sente mais a desintegração ou a submissão a ideais que nos alienam do nosso desejo. Não, aqui o self verdadeiro é pensado como algo potente, a ideia de potência, o Winnicott é muito importante, né? De criatividade, de potência no sentido de que eu invento a minha vida, eu consigo sentir a minha vida oriunda, proveniente do meu próprio corpo, daquilo que ele chama de gesto espontâneo. Então é essa a ideia maravilhosa do self verdadeiro. É o eu sou. Aliás, o Winnicott vai grafar com maiúsculas, né? I am, né? O eu sou
é essa sensação de que eu existo integrado no meu corpo. Eu realmente articulo o meu desejo, aquilo que eu estou existindo de fato. Então é essa a sensação do verdadeiro self. Eu não reajo, eu existo, né? A minha vida não é reação a alguma coisa, mas é pura existência, existência a partir daquilo que eu desejo. É um ideal, né, gente? Assim, eu fico me perguntando aí muito pessimisticamente a partir do Laplanche se isso existe, né? Se isso pode existir. É claro que a gente vai ter esse tipo de sensação algumas vezes. Eu fico pensando, inclusive, nos atravessamentos de classe, raça, gênero, né? Nas possibilidades disso acontecer, por exemplo, com pessoas que estão muito submetidas às forças sociais, né? Pessoas muito pobres, muito violentadas, etc. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que, mesmo em situações extremas, é possível um brincar verdadeiro. É possível que a gente extraia alguns elementos assim de que, nossa, aqui eu consigo existir eu mesmo. Nesse sentido mesmo que o Winnicott está dizendo, o self verdadeiro escondidinho ali, né? E num determinado momento eu estou brincando, mesmo numa prisão, mesmo, né, numa situação terrível de exclusão social, de pobreza, de miséria. Mas, é claro, né, a gente tem que levar em consideração esses aspectos aí de classe, raça, gênero, orientação sexual, porque, me parece, né, vai tornar mais difícil para algumas pessoas a sensação e a possibilidade do encontro, né, e da percepção do self verdadeiro, da vida como uma vida que a gente, de fato, toma como nossa e que não seja uma vida apenas baseada na reação àquilo que nos provocam, né, naquilo que está sendo colocado pra gente. Então, assim, eu não estou só reagindo, eu estou existindo. Então, quais são as condições sociais de possibilidade para que esse tipo de vida possa existir? Será que uma pessoa pobre, negra, no Brasil, na margem do capitalismo, tem as mesmas condições, né, de existir nesse self verdadeiro que uma pessoa branca, rica, herdeira vai ter? Será que as condições de possibilidade são as mesmas? Né, eu queria também deixar esse parênteses aqui para a gente discutir isso. Assim, é possível pensar nisso? Ainda tem muita coisa para falar, mas nosso tempo já está longo demais, então vou convidar vocês a verem o curso sobre a problemática do falso self, também no curso sobre psicanálise e literatura, o nosso clube de leitura, a primeira aula que foi sobre Machado de Assis e Winnicott sobre o falso self. Vejam lá, vocês vão ter mais conteúdo sobre esse tema. Só vou terminar esse artigo agora, a leitura desse artigo, aqui na seção Consequências para o Psicanalista, na página 192, 193, nos últimos momentos aqui que o Winnicott está colocando efetivamente como que isso aparece na clínica e como que isso tem que ser debatido ali clinicamente. O Winnicott tem uma passagem super interessante na 193, quando ele fala o seguinte: o falso self do paciente pode colaborar indefinidamente com o analista na análise das defesas, estando, por assim dizer, do lado do analista nesse jogo. É um detalhe interessante, né? Porque muitas vezes, se a gente não percebe que o falso self está no jogo, a análise ela segue indefinidamente, inclusive. Então a gente vai analisar uma pessoa normal, né, intelectualizada, que aliás, né, o Winnicott vai falar nesse texto também, a intelectualidade, a racionalização é uma defesa clássica do falso self. Leiam lá o Bebê Erudito, o Bebê Sábio, do Sandor Ferenczi, e vocês vão ver que uma das origens do falso self é esse conceito do Sandor Ferenczi, o bebê sábio, né? Então essa intelectualização, essa racionalização pode levar à análise indefinidamente, né? Então quebrar esse tipo de racionalização, intelectualização é absolutamente indispensável para que a análise não fique indefinidamente protegendo o falso self, né? Então o falso self pode ir lá fazer uma análise para ser analisado. Ah, não, agora eu já sei analisar um sonho, agora eu já sei, tenho um analista, eu já fiz análise, enfim, dá a carteirada do eu sou analisado, mas nunca ter feito uma análise de verdade, nesse sentido que o Winnicott está colocando aqui. Ele vai falar de coisas no final da 193, 194, da colocação por parte do analista do que é o falso self para alguns pacientes, por exemplo, através dessas frases. Esse trabalho infrutífero, né, com o trabalho do falso self, do analista trabalhando com o falso self, só é encurtado com êxito quando o analista consegue apontar e especificar a ausência de algum aspecto essencial. Você não tem boca. Você ainda não começou a existir. Fisicamente você é um homem,
mas você não sabe, por experiência, nada sobre a masculinidade. Vejam, frases que eu acho que o Winnicott falaria mesmo e que ele está dizendo de alguma coisa muito profunda que ele percebe nessas regressões transferenciais com esse tipo de paciente. Imagine o que é ouvir do seu analista. Você não tem boca. O que significa isso? Que em algum momento, lá no desenvolvimento maturacional desse bebezinho, dessa criança que está em análise como adulto, vejam bem, um adulto de 50 anos de idade que ainda não sabe que tem boca, de verdade. De verdade. Se o Winnicott fala isso, você não tem boca, ele está reconhecendo aspectos importantes que esse bebezinho viveu com a mãe, que ele não teve a chance de experimentar a boca dele como parte do gesto espontâneo com essa mãe, que chegou cedo demais, tarde demais, invasiva demais, etc. E esse falatório, por exemplo, que essa paciente pode ter, esse falatório, ela não para de falar, expressa, na verdade, uma boca falsa, uma falsa boca, né, que protegeu a boca verdadeira, né, uma boca verdadeira que efetivamente não foi reconhecida a tempo pela mãe. Então o Winnicott ele vai falar esse tipo de coisa, você não tem boca, ou fisicamente você é um homem, mas você não sabe nada sobre a masculinidade por experiência própria, ou ainda, você não começou a existir ainda, começou? Né? Então isso vai aparecer em alguns casos, né, no sentido de que eu reconheço que você ainda não existe, de que você ainda não viveu como você mesmo, né, apesar de ter 50 anos de idade. Então essa ideia do reconhecimento desses elementos fazem com que a análise possa se desenrolar finalmente. Não agora atrelada ao falso self, mas agora como um processo do desenvolvimento que está desimpedido. Então é esse processo de desenvolvimento que o Winnicott quer apontar para a gente tirar a análise como aliada do falso self, que é muito fácil a gente cair nesse engodo. A gente precisa parar esse jogo para fazer com que o jogo do desenvolvimento se desenrole a partir do reconhecimento do verdadeiro self, do gesto espontâneo, daquilo que o sujeito é de verdade. Gente, falei muito, o conceito do falso self, você sabe, vai aparecer na obra do Winnicott inteira, vale muito a pena ler esse texto aqui como texto base, né? Está aqui nos processos do amadurecimento e ambiente facilitador, esse artigo de 1960, maravilhoso, vocês viram. E para quem for assinante do canal, não se esqueçam, tem mais um pouquinho, a partir de um caso clínico que está aqui, Tudo Começa em Casa, o caso de um menininho de 10 anos, super interessante, a gente vai fazer esse comentário a partir do falso self, não percam, assinem aí o canal, compartilhem, comentem, para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado. Né, comentem aí, compartilhem com os colegas que têm, enfim, interesse em saber sobre esse conceito do Winnicott, que é um dos conceitos mais importantes da teoria psicanalítica, né, uma problemática maravilhosa que tem a ver com o estágio do espelho do Lacan, o bebê erudito do Ferenczi, a própria ideia do eu como miração imaginária, né, que aparece no Lacan, ou o eu como não senhor da sua própria casa, que já está presente no próprio Freud, né? Enfim, uma ideia que está presente na psicanálise como um todo. Não percam, estudem, releiam, comentem, me digam aí o que vocês acharam. Muito obrigado, até a próxima.